Estamos dando início ao terceiro episódio do Programa de Educação Previdenciária Descomplicando a Previdência, que tem como patrocínio a ABRAP e o apoio da Capital Prev, FUCAP e da Agência de Comunicação Plus Interativa. Este episódio traz o tema Por que é necessário contratar plano de previdência complementar juntamente com o INSS? E quem estará conosco nesta conversa é Maria Gurgel, escritora, educadora financeira e previdenciária. Atuou como presidente da Valia, Fundo de Previdência Complementar dos Empregados da Vale do Rio Doce, um dos maiores fundos de pensão do Brasil. Maria Gurgel possui livros e artigos publicados sobre o assunto e também é palestrante e consultora em educação financeira e previdenciária. Agora repasso para o Cota, que irá conduzir o bate-papo com Maria Gurgel. Seja bem-vinda, Maria. Muito obrigada, Cota, obrigada aí pelas palavras e obrigada também pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje nesse tema tão necessário que a gente tem que falar cada vez mais, né? Então, obrigada pelo convite. Legal, nós que agradecemos. Maria, a primeira coisa que vemos quando entramos na página do projeto Resguarde é a seguinte: somos uma iniciativa apaixonada por estimular o desenvolvimento da mentalidade poupadora nas crianças, promovendo a educação financeira de forma divertida e educativa. Nossa missão é ajudar a construir um futuro financeiro saudável pelas gerações mais jovens. Fala um pouco para a gente, por favor, como que é isso? Fala um pouco sobre o conteúdo dessa frase. Então, essa frase ela reflete, de certa forma, a missão e o propósito, né, do projeto Resguarde, que é cultivar uma mentalidade poupadora desde a infância, proporcionando uma abordagem muito lúdica, muito leve sobre a educação financeira, né? Eu escrevi a coleção de livros Resguarde, Criança que Poupa, que combina literatura infantil com educação financeira, né? Onde eu inseri vários conceitos de finanças pessoais dentro das histórias, com o objetivo de fornecer aí aos pais, aos responsáveis, aos professores, ferramentas para que eles pudessem trazer essa temática para o dia a dia das crianças, sempre de uma forma muito natural, né? Ao final de cada livro, hoje eu estou com 7 livros escritos, publicados, são 6 para a turminha de 4 a 8 anos e 1 livro para a turminha de 8 a 12, e acabei de escrever, vai ser publicado agora em julho, para a turma de 13 anos em diante, né? E o que eu faço? Ao final de cada livro, eu sugiro, né, aos adultos algumas perguntas e também peço a eles que busquem outras perguntas que façam conexão da realidade da criança, né, com as histórias do livro. Para quê? Para que a criança comece a pensar, a criar hipóteses e a se expressar nessa nova temática, né? Esse diálogo pós-leitura é muito importante para as crianças fixarem aí o conhecimento, né? Além disso, a gente tem trabalhado com contação de histórias, né? E estamos iniciando aí um projeto com uma companhia de teatro para transformar as historinhas do livro em peças teatrais escolares, né? Então, a ideia é o seguinte: a primeira coisa, a criança aprenda sem perceber que ela está aprendendo, e ao mesmo tempo ela está se divertindo, se conectando lá com as histórias, e os pais, professores e responsáveis têm um instrumento para trazer a educação financeira para o cotidiano das crianças, né? Eu acho que hoje a gente tem aí um cenário de educação financeira que ainda é pouco abordada nas famílias e nas escolas, né? E projetos como a Resguarde podem ajudar a gente a preencher um pouco essa lacuna, visando que essas novas gerações que tenham aí padrões e comportamentos financeiros diferenciados. Eu acho que é isso que está um pouquinho por trás aí dessa frase. Pô, bem legal. Agora tem uma outra frase também de efeito que eu encontrei na mesma página citada anteriormente, que diz o seguinte: o projeto Resguarde existe para ajudar a transformar uma geração que crescerá entrando direto para as estatísticas dos investidores, sem jamais ter passado pelas estatísticas de devedores. O que é que você quer dizer com isso, Maria? Vamos lá, assim, eu acho que qualquer pessoa que cria um projeto como o meu ou uma startup, ela visa o quê? Ela visa ajudar a resolver uma dor de mercado. Que dor de mercado é essa no caso da Resguarde?
endividamento da população brasileira, né? A gente tem inúmeras estatísticas, por exemplo, eu vou citar aqui 3, né? 8 em cada 10 brasileiros terminaram o ano de 2023 endividados, né? Uma estatística que foi muito divulgada do CNC. O Brasil está entre os países com menor nível de poupança do mundo. O FMI fez, há uns 3 ou 4 anos atrás, uma estatística com 170 países, eles dividiram a poupança privada pelo PIB e viram a relação. O Brasil está entre os 10% piores do ponto de vista de poupança. Hoje, no Brasil, a gente tem grupos que não deveriam existir, mas graças a Deus eles existem, como Devedores Anônimos, que é um braço dos Alcoólicos Anônimos, que adaptaram os passos para ajudar as pessoas a saírem das dívidas, e a gente tem também os superendividados, que começou lá no Procon de São Paulo, uns anos atrás. A última vez que eu li as estatísticas dos superendividados, eles estavam com mais ou menos 50 milhões de pessoas, né, que ganhavam em média R$3.000 e deviam em média R$90.000. Então, esse cenário faz com que as pessoas estendam a sua vida laboral quase ao infinito. O que é isso? Elas não conseguem parar de trabalhar porque não se organizaram financeiramente para isso ou porque estão endividadas. Então, essa frase é um pouco disso, né? Assim, por que essas pessoas estão nessa situação? Porque eu acho que tem um enorme gap de educação financeira, fosse na casa desses adultos quando eles eram crianças ou na escola desses adultos quando eles eram crianças, que eles não tiveram nenhum acesso à educação financeira, né? Então, é isso, esse gap, esse apagão de educação financeira na infância, né, ajuda a transformar esse cenário tão ruim de endividamento que assola o nosso país. Então, assim, pode parecer um pouco ambicioso aí a frase, mas eu queria influenciar, mesmo que minimamente, mesmo que eu seja uma gotinha no oceano, as crianças de hoje, para que elas cresçam com padrões e comportamentos financeiros diferenciados e saiam, né, passem reto dessa estatística dos devedores e entrem direto da estatística dos investidores, né? Então, assim, esse é o grande sonho aí por trás dessa frase. É isso, é trabalhar endividamento desde a infância para que a gente ajude a reduzir esse quadro tão crítico que a gente tem hoje no Brasil. Legal, Maria. Então, a gente está falando aí do início de um planejamento, né? Mas fala para a gente, por que nós devemos nos planejar para o futuro? Porque, assim, eu acho que o futuro é onde a gente vai passar o resto das nossas vidas, né? Então, ir para esse lugar, para o futuro, de uma forma muito bem estruturada, muito organizada, só traz vantagens, né? Eu acho que, assim, a gente reduz as preocupações financeiras no futuro, isso traz uma aposentadoria, uma longeva com tranquilidade, a gente consegue manter um padrão de vida desejado, né? Nessa vida longeva, e todos os estudos apontam para um aumento significativo do número de anos de vida de todos nós, e desfrutar dessa longevidade com saúde, e com saúde não só física e mental, mas financeira também, é um presente que o nosso eu do futuro, nosso eu do presente vai dar para o nosso eu do futuro, né? Eu acho que outra vantagem, a gente lida muito bem com imprevistos e emergências, e eles vão acontecer, vis-à-vis o que aconteceu na pandemia, né? Então, quando a gente está bem estruturado, bem planejado, a gente lida muito bem com esses imprevistos e com essas emergências. Outra vantagem, eu acho que a gente evita depender exclusivamente dos benefícios do governo. Inclusive, esse é um dos temas que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui no podcast, né? Então, voltando à sua pergunta inicial, por que a gente tem que se planejar para o futuro? Eu acho que é para um dia a gente ter tempo e liberdade para a gente fazer o que a gente quiser, com quem a gente quiser, quando a gente quiser, dentro do padrão de vida que a gente escolheu viver. Eu acho que é por isso que a gente se planeja para o futuro. Legal. Maria, qual é a importância de ter uma renda futura além do benefício do INSS? Porque a gente sabe que atualmente a gente paga INSS por um tempo muito maior, se aposenta com uma idade maior e recebe um benefício menor do INSS. Perfeito. Por que, então, que é importante ter uma renda além do INSS? Então, assim, eu vou incluir aí algumas outras análises fora que você fez com relação ao INSS e à Previdência Social no geral, né, para poder responder a sua pergunta. Eu acho que, assim, no Brasil a gente tem hoje o que a gente chama de transferência de encargo entre gerações, né?
no INSS. O que é isso? A turma de 15 a 59 anos trabalha para pagar a aposentadoria da turma de 60 anos ou mais. No ano 2000, se a gente dividisse todos que trabalham pelos que estavam aposentados, isso dava uma relação de 8,4 pessoas trabalhando para pagar a aposentadoria de um aposentado. Com o envelhecimento da população brasileira, a projeção para 2060 é que esse 8,4 que trabalhava para pagar uma aposentadoria vai se transformar em 2 para pagar uma aposentadoria, né? Para piorar a situação, existe um déficit aí de previdência social no INSS, que segundo o Estadão, no ano passado, beirou aí os 400 bilhões. Eu não quero nem me ater muito a esse número, porque infelizmente politizaram essa questão, então, mas os números apontam para isso e a projeção desse déficit para os próximos anos ela é estratosférica. Isso acontece só no Brasil? Não, né? Teve um estudo, alguns anos atrás, feitos pelo Fundo Econômico Mundial. Eles pegaram o déficit previdenciário de 6 grandes economias mundiais e viram que podia chegar a 225 trilhões de dólares na metade do século. Isso equivale a 3,5 vezes o PIB global hoje. E o autor do estudo diz que essas economias estão sentadas numa bomba relógio. Então, com esse cenário de envelhecimento da população e déficit da Previdência, o que vem por aí sempre no Brasil e no mundo inteiro? Reformas da Previdência, né? E a gente sabe que elas são todas traumáticas, a gente nunca sabe direito o que vem, mas a gente tem 2 certezas que você já mencionou aí no início do papo. Uma é que a gente vai trabalhar mais e a outra é que a gente vai ganhar menos, né? E aí, uma última estatística que foi dada por vocês, né, da ABRAP, que eu li há um tempo atrás, 46% dos aposentados do INSS dependem de parentes, 28% dependem da caridade, 25% são obrigados a trabalhar e só 1% são independentes. Então, a resposta para a sua pergunta, né? Entendido tudo isso, eu acho que a maior parte de nós vai ter uma parcela da nossa aposentadoria oriunda do INSS, alguns com maior dependência, outros com menor. Com todo esse cenário que a gente tem hoje da Previdência Social no Brasil, do INSS, é imperativo que a gente tenha uma renda futura extra para que a gente não dependa tão somente do INSS, né? O que a gente compra com essa renda futura? Eu acho que a gente compra mais controle do nosso tempo e liberdade de escolha para a gente viver da melhor forma possível essa longevidade, né? Então, eu acho que é por isso que é imperativo que a gente tenha uma renda extra. Muito bom, Maria. Pelo que você falou aí, então, está ocorrendo ao longo do tempo uma inversão da pirâmide, né? Antes, tinha muita gente na base pagando contribuição para o INSS e pouca gente na parte superior recebendo, e com o passar dos anos, então, essa base reduziu, é isso? É isso, exatamente isso, Cota. E as expectativas aí dos atuários é que esse quadro venha a se agravar muito aí nas próximas décadas. Então, Maria, como estabelecer um planejamento ou até mesmo uma estratégia de renda, mesmo de previdência privada, previdência complementar, para esse período pós-laboral? Como a gente faz um planejamento aí? Dá aí alguma luz para a gente a respeito disso. Vamos lá, eu acho que assim, uma renda complementar, né, seja ela através da previdência complementar ou de um portfólio de investimentos que você venha ter, demanda ao longo de décadas um enorme esforço, planejamento, disciplina e principalmente mudança de comportamento para a gente poupar dinheiro. Como é que a gente poupa esse dinheiro? Gastando menos do que a gente ganha e aprendendo a investir o que sobra, né? Tem um autor que eu gosto muito, que eu acho que deveria ser leitura obrigatória para todo mundo, principalmente o primeiro livro dele, A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. É um livro fininho, são 20 capítulos, meus filhos mais velhos já leram, já deram para os amigos ler, todo mundo lê isso de uma forma muito simples, né? E ele é muito duro com esse assunto. Ele fala o seguinte: construção de patrimônio é o gap entre a sua renda e o seu ego. Se seu ego for muito alto e você quiser viver um padrão de vida muito justinho nas suas possibilidades ou acima das suas possibilidades, você não vai construir patrimônio, seja através da previdência complementar ou de qualquer outro investimento. Ao passo que, se o seu ego for baixo e você quiser viver um padrão de vida um pouquinho abaixo das suas possibilidades, ou bem abaixo das suas possibilidades, você vai construir um enorme patrimônio, né? Então, não é mais com relação ao quanto você ganha,
mas a diferença entre o que você ganha e o que você gasta. Seguindo essa lógica, qualquer um pode construir patrimônio, né? É óbvio que eu estou falando aqui, Cota, de qualquer um que tenha suas necessidades básicas atendidas, o que infelizmente não é realidade para uma parcela da população brasileira. Nesses casos, essas famílias precisam de boas políticas públicas, bons projetos da iniciativa privada para que elas tenham uma chance. Mas atendidas suas necessidades básicas, qualquer um se organiza do ponto de vista financeiro. E aí, é fácil se organizar do ponto de vista financeiro? Não, não é fácil. Logo, acho que vale a gente ter um tubarão de estimação. Essa é uma historinha que eu gosto muito de contar. Uma pessoa que trabalhava comigo, Takahashi, ele era neto de japonês. E ele conta o seguinte, que os navios pesqueiros chegavam no Japão com aqueles grandes tanques lotados de peixe, e os peixes começaram a chegar no continente e não estavam mais frescos. E aí um japonês teve uma ideia, colocou um tubarão pequeno em cada tanque. O que aconteceu? Os peixes passaram a ficar num eterno estágio de alerta para não serem comidos pelo tubarão e passaram a chegar frescos no continente. Então, o que é o tubarão de estimação nessa jornada da gente construir um patrimônio extra ao INSS? Né? Pode ser, por exemplo, uma pessoa que você admira, que já alcançou a independência financeira, pode ser uma pessoa que quer abraçar essa jornada junto com você. O importante é você e essa pessoa estarem o tempo inteiro num eterno estágio de alerta com esse assunto, né? Podem ser também profissionais. Hoje tem inúmeras novas profissões emergindo aí do campo da educação financeira, como planejadores financeiros, terapeutas financeiros, consultores financeiros, planejador financeiro e por aí vai, né? Então, assim, se você for buscar a ajuda de um profissional, acho que alguns cuidados, pesquise muito antes, busque referências, busque conversar com pessoas que utilizaram os serviços do profissional em questão para você entender os erros, acertos, entenda se essa pessoa é certificada no que faz e etc. Né? Então, assim, é o futuro de cada um de nós, a gente não pode cair em mãos erradas. Maria, por tudo que você já falou até aqui, deu para entender que a gente precisa de abrir mão de algum consumo no momento atual para consumir no futuro, fazendo aí um planejamento para ter uma grana lá no futuro que a gente vai precisar. Fala para a gente, pela experiência que você tem, quais as principais despesas de uma pessoa na aposentadoria? Falo sim, e só um pontinho com relação ao que você falou, né? Sejamos herdeiros de nós mesmos, né? No presente, a gente tem que pensar, né, no Cota ou na Maria do presente, mas também no Cota e na Maria lá na frente, né? Assim, sejamos herdeiros de nós mesmos, né? Cada vez que a gente investe em fazer um patrimônio extra, a gente está pensando, né, lá na frente. E sim, para isso, a gente tem que fazer escolhas no presente. A gente não pode priorizar só o eu do presente. A gente tem que priorizar o eu do presente e o eu do futuro. Despesas que na aposentadoria, eu acho que tem algumas despesas que caem, né? Assim, por exemplo, transportes, a gente deixa de fazer deslocamento diário para o trabalho, isso pode resultar em economia de gasolina, manutenção de veículo, transporte público, etc. Roupas e acessórios de trabalho, a gente não tem mais necessidade de manter um guarda-roupa profissional, educação dos filhos, provavelmente estão todos já, né, com os estudos organizados, contribuições para a Previdência, planos de aposentadoria, a gente deixa de pagar, porque a gente sai da fase de acumulação e entra na fase de usufruição. Despesas que aumentam, eu vou citar duas, né? Uma é despesas médicas e seguro-saúde, eu acho que devido aí às necessidades dos cuidados médicos mais frequentes e tratamentos para os problemas de saúde relacionados à idade, né? Além dos planos, né, que tendem a ficar mais caros. E lazer e viagem, né? Muita gente aproveita a aposentadoria para viajar mais e se dedicar às atividades de lazer. Muitas vezes as pessoas não tiveram tempo ao longo da sua vida profissional para fazer isso e deixam para fazer isso mais tarde. Então, isso também aumenta aí consideravelmente as despesas. Então, depende muito das circunstâncias individuais de cada pessoa, mas eu acho que um bom conselho aqui é a gente saber, né, o quanto a gente vai custar na aposentadoria com o máximo de antecedência possível. Então, assim, a gente vai pagar aluguel ou não? Tem custo de plano de saúde? Vai ter alguém morando com a gente? Quais são as despesas? Quais são as viagens desejadas? Quais são as contingências que a gente vai usar
né? E por que isso tudo com a máxima de antecedência? Porque só assim a gente consegue calcular o quanto antes o valor necessário dessa renda futura para, juntamente com o INSS, arcar com todas essas despesas aí com folga. Então, Maria, estar preparado, né, financeiramente e do ponto de vista previdenciário também, ele poderá evitar problemas futuros e contribuir para o nosso bem-estar, é isso? É isso, perfeito. Eu gostaria de ficar o resto do dia aqui conversando contigo, falando de previdência, você trazendo essas informações, essas reflexões super importantes para a gente. Mas a gente tem um tempo limitado neste podcast, então eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais a respeito do assunto. Bom, eu diria o seguinte, para os que estão fazendo o dever de casa, né, ao longo da vida, fazendo as escolhas, priorizando tanto o eu do presente quanto o eu do futuro, parabéns. Continuem para vocês poderem surfar a economia prateada, que é a economia dos cabelos brancos, que é uma das economias que mais crescem, né? E vocês viverem uma aposentadoria maravilhosa, com tempo e liberdade de escolha, por terem tomado as decisões certas ao longo da vida. Agora, aos que ainda não começaram esse movimento, né, e por acaso estão super preocupados, porque não começaram nenhum primeiro passo dessa jornada, eu diria o seguinte, a vida é muito arriscada, mas tem um risco que a gente não pode correr, que é o risco de não fazer nada, né? Então, assim, se a gente estiver num buraco, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de cavar. Então, poupar 0,5% de alguma coisa é muito melhor do que 20% de nada, né? Então, vamos começar pequeno, né? Vamos começar aos pouquinhos, que a gente vai chegar lá. E assim, eu acho que a gente não pode ter medo de mudar. A gente tem que ter medo de, passado alguns anos, a gente se encontrar nos mesmos desafios financeiros, né? E toda vez que eu falo sobre esse assunto nas palestras, né, tem gente que me diz, Maria, é impossível para mim sobrar dinheiro, eu receber o que eu tenho que receber, gastar com o que eu tenho que gastar e sobrar ao final. É impossível para você e para qualquer um, porque a ordem não é essa, a gente recebe, a gente poupa e a gente gasta, né? Então, assim, o poupar, o que ele é? Ele nada mais é do que um boleto para nós mesmos. É um boleto que a gente está pagando para o nosso eu do futuro. Se a gente deixar para priorizar esse eu do futuro só depois que a gente tiver priorizado todo o eu do presente, não sobra nada mesmo para ninguém, né? Outro ponto com relação a esse tema, poupar dinheiro, eu acho que é um processo evolutivo. Ninguém que está vivendo com 100% do salário passa a viver com 80% do salário da noite para o dia, né? Para poupar 20%. Mas como é que a gente faz? No primeiro mês, decidir começar essa jornada. Maria, ótimo, no primeiro mês você tira 0,5% do seu salário e paga esse boleto do seu eu do futuro. Seu orçamento se adequa rapidamente a isso, daqui a pouco você está tirando 2% do seu orçamento, 3%, 4%, um dia você vai tirar os 20%. Né? Então, vamos fazer de forma gradual. Outro ponto com relação a esse assunto, poupar dinheiro, dieta, rotina de exercício, parar de fumar, a gente precisa de objetivos claros, mas se esses objetivos não forem equilibrados com lazer, o excesso de estresse, o que acontece quando a gente estica demais a corda, né? Ela estoura. Aí a gente começa a parar de fazer tudo para poupar dinheiro, não vai funcionar, né? E a gente vai acabar desistindo de poupar dinheiro. Então, equilibra tudo na vida. Então, e assim, não é de deixar de fazer as coisas, mas a gente priorizar o que é importante para a gente e postergar, né, alguns planos e viver um pouquinho abaixo do nosso padrão de vida para que a gente possa, lá como Morgan Housel fala, construir patrimônio, né? Eu acho que o adulto, Cota, ele sabe exatamente a diferença entre o que ele quer e o que ele precisa. O problema é que muitas vezes a gente cria boas justificativas para achar que a gente precisa de coisa que a gente quer, como assim, eu trabalho muito, então eu preciso desse carro, eu preciso dessa casa, eu preciso dessa bolsa. Na verdade, assim, trazendo para o nosso assunto de hoje, nós precisamos, todos nós, de uma renda extra, INSS, e isso a gente só vai conseguir com um projeto de vida muito bem estruturado ao longo de anos de esforço, planejamento, disciplina e mudança de comportamento para a gente começar a poupar dinheiro. Eu acho que essas são as minhas considerações aí finais. Agradecemos a Maria Gurgel pelas importantes contribuições para este episódio, assim como ao patrocinador ABRAP, Associação Brasileira de Previdência Complementar, e aos apoiadores
Capital Prev, FUCAP e Agência de Comunicação Plus Interativa. Sugerimos a você que está nos vendo ou ouvindo que acesse o nosso site previtaon.com.br e também nossas redes sociais nas plataformas digitais. Agora vamos ao nosso spoiler. No próximo episódio, o tema será a escolha de plano de previdência, complementar ou privado. Teremos a participação de Luiz Ricardo Martins, presidente do Conselho Deliberativo da ABRAP, membro do Conselho Nacional de Previdência Complementar e superintendente da Mongeral Previdência. Até lá!